Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Este é um espaçozinho em que nós meditamos brevemente num livro de Salmos. Procuramos tirar lições para a nossa realidade, em particular este tempo de pandemia em que estamos a viver um pouco mais reservados. O Salmo de hoje é um salmo que é um desafio. Foi um desafio que foi colocado. É um pedido, mas também um desafio. Não me foi pedido nenhum salmo em particular. Foi-me pedido que abordasse aqui a lista de salmos, ou pelo menos um deles, que faz parte da lista dos salmos chamados imprecatórios. São salmos em que o salmista amaldiçoa os seus inimigos e que podem fazer confusão para algumas pessoas. Aceitando o desafio, eu trago para a nossa meditação talvez aquele que seja dos salmos imprecatórios o mais duro, o mais difícil. Não é o mais longo é o 109, escrito por Davi. Há uma longa maldição, digamos ali. O Salmo 137, no entretanto, é muito forte na sua linguagem. Ele diz assim, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Alguém pode ler este salmo e dizer assim, bem, não dá. Como é que nós podemos usar para adorar o Senhor um texto que termina falando sobre esmagar crianças pequenas contra as pedras? E nós temos que então parar um bocadinho e tentar perceber o que é que se passa aqui e tirar alguma lição para as nossas vidas. Havia uma literatura própria desta época que era uma literatura de maldição. Portanto, a linguagem que está sendo usada aqui era uma linguagem contextual. Os povos daquele tempo estavam acostumados a isso. Lembramos-nos que, mesmo da parte do Senhor, alguns profetas trouxeram palavra do juízo e maldição. Elias, por exemplo, amaldiçoou a casa de Acabe, como vários outros profetas amaldiçoaram reis que eram pecaminosos e estavam a desviar o povo e transmitiram sobre eles palavras muito pesadas. O profeta Isaías, no princípio do seu livro, a grande parte dos primeiros capítulos são capítulos de maldição pesada sobre os povos que eram inimigos de Israel. Portanto, a linguagem é uma linguagem mais ou menos comum daquele período. Nós temos que lembrar que o contexto que estamos aqui a falar é um contexto de grande sofrimento. O povo de Deus tinha visto a sua terra ser assolada, a sua cidade ser destruída, as suas famílias serem esmagadas, os seus jovens feitos escravos, as suas crianças serem mortas. Era um momento de muito drama. Nós não podemos entender 100% aquilo que se passava no seu coração. Os salmos imprecatórios nos transmitem um senso de justiça, que é próprio do coração humano. Foi Deus que colocou dentro de nós esta noção de que alguma coisa está errada. O homem que não crê em Deus e que não aceita a criação tem dificuldade de explicar de onde vem o senso de justiça, onde está a capacidade ou a noção de classificar o certo e o errado. Nós cremos em Deus, cremos que fomos feitos à sua imagem e semelhança, cremos que nós trazemos em nós, já da parte do Senhor, esta noção daquilo que é bom e do que é mau, do que é certo e do que é errado, do que é justo. E por isso o senso de justiça faz parte da humanidade. Quando vemos alguma coisa sendo feita contra alguém que está indefeso, isso naturalmente desperta em nós uma resposta, uma reação. Grande parte das histórias de sucesso para os seres humanos são histórias de vingança, que falam sobre o homem exercer justiça sobre aqueles que fizeram o mal. Não é nada de extraordinário. Nós olhamos para estes salmos e percebemos que esta é uma expressão própria do coração humano. Faz parte daquilo que seria a lei da época, chamada lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente. O que o salmista pede é exatamente que seja feito contra os perpetradores aquilo que tinha sido feito contra eles. Ou seja, havia quem tivesse matado
o povo de Israel, quem tivesse pego nos bebés israelitas e os tivesse lançado contra as paredes, de certo modo o que o salmista pede é que seja feito àqueles que fizeram aquilo que eles fizeram, ou seja, que eles possam colher o que semearam, o que é um princípio bíblico repetido muitíssimas vezes. Nós não estamos aqui concordando, não estamos dizendo que está certo. Estamos dizendo que é próprio da época, é uma realidade do Antigo Testamento. Atenção, não estamos aqui a defender aquela noção herética de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira e de maldade, um Deus vingativo, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça. O Deus do Antigo Testamento manifesta-se em graça em muitos episódios e ele tem uma paciência extraordinária antes de eventualmente exercer juízo. Não há diferença. Mesmo aqueles que no Antigo Testamento viviam sobre este contexto de ira e de vingança. Mesmo Davi, por exemplo, que escreve o Salmo 109, que é um grande salmo imprecatório, nós também vemos a graça se manifestando. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, que era o seu grande inimigo, quando ele teve a oportunidade de forma perfeitamente justa, estender a sua mão contra o homem que queria matá-lo, ele não o fez. Também há muitos salmos que chamam e que apelam o crente para que não fique irado e que não tome vingança diante da prosperidade do ímpio. Ele diz, os ímpios estão a prosperar, isso desperta em nós este senso de justiça, mas não vamos dar largas a isto. Então, nós não devemos ver o salmo imprecatório sozinho, devemos percebê-lo dentro do seu contexto, da sua realidade. Perceber que ela é uma expressão de senso de justiça, de pedido de justiça a Deus, e que o Senhor aceita e reconhece que nós possamos clamar para que a justiça seja feita. No entretanto, nós devemos perceber que a revelação do Senhor é progressiva e nós não vivemos no Antigo Testamento. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E fomos alcançados pela misericórdia de Deus e fomos cheios do seu Santo Espírito. O que há de mais perto no Novo Testamento, aquilo que são os salmos imprecatórios, é o clamor da viúva na parábola de Jesus que diz, Senhor, faz justiça ao meu adversário. Ela não especifica, não pede que tipo de justiça, ela pede que justiça seja feita. Será talvez legítimo nós rogarmos diante daqueles que nos estão a fazer mal que o Senhor haja com justiça. Mas, sem dúvida, o grande ensino do Novo Testamento para nós, que temos a revelação completa, muito maior do que o salmista do Salmo 137, é o ensino bíblico que diz, amai os vossos inimigos. Foi Jesus que nos disse. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Paulo vai insistir com os crentes e dizer assim, não amaldiçoeis. Isto é a velha dispensação, isto é a noção antiga. Antes nós temos compreendido que todos somos pecadores, que todos merecemos ser esmagados, que todos merecemos ser derrotados, que todos merecemos a morte e Deus, em Cristo, assumiu a nossa morte. E esta graça é tão grande. E então, tendo percebido esta graça, nós podemos estendê-la de uma maneira que muitos dos nossos irmãos do Antigo Testamento não tinham ainda conseguido compreender, porque a revelação não tinha sido completa a eles. Não amaldiçoeis, abençoai. A lição para nós é que o senso de justiça é próprio do homem. E o Senhor vai fazer justiça de todas as situações que nós vemos, mais cedo, mais tarde, no tempo certo do Senhor. A vinda gloriosa de Jesus e o estabelecimento do seu reino milenar será o ponto final no estabelecimento da justiça de Deus sobre a terra. O juízo vai ser estabelecido, inclusive o juízo final. Nós não somos juízes. Nós somos chamados a ser testemunhas, a abençoar, dar palavras que possam servir para vencer este ciclo de vingança e de ódio e de raiva que não leva a lugar nenhum. Este é o apelo da palavra do Senhor para nós. Lemos os salmos imprecatórios como parte da revelação de um Deus que permite que o homem expresse a sua angústia. Damos graças a Deus, porque não vivemos nesta época. E que no momento muito mais avançado da revelação, nós vivemos sobre a graça. Nós fomos alvo da graça e queremos ser instrumentos da graça.